E nós falamos sobre Jesus, que tem duas coisas. A primeira coisa é a pessoa dele. Então, a pessoa de Jesus te dá direito a alguma coisa muito importante. No caso, a vida eterna. No caso, o perdão dos pecados. No caso, a paz interior. Essa é a pessoa de Jesus que lhe dá. É a pessoa de Jesus que te faz ser mais que vencedor no mundo espiritual. Amém? Amém? E aí nós falamos sobre isso no domingo passado, de que Jesus, se a pessoa reconhece ele ou se a pessoa não reconhece quem ele é, aqueles que não reconhecem vão ter castigo eterno, né? Problemas eternos. Mas quem reconhece, no mesmo momento que ele morre, ele já se encontra no paraíso com Jesus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os princípios dele. São duas coisas muito distintas, muito diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? Uma coisa é a pessoa de Jesus, outra coisa é os princípios dele. Vocês estão entendendo? Então, os princípios de Jesus, escute bem, os princípios de Jesus, ele te dá direito a uma vida bem-sucedida, uma vida próspera. Amém, amém, amém. Pelo menos 3 entender. Aí. Vamos lá. A pessoa de Jesus te dá direito à salvação. Amém? E os princípios dele te dá direito à prosperidade. A prosperar, a ser bem-sucedido. É o que está escrito ali. Eu vim para que vocês tenham vida, vida eterna. E a vida em abundância é você ser próspero, bem-sucedido aqui na terra e no céu. Ei, eu sempre costumo dizer o seguinte: tem pessoas que praticam princípios, mas que não reconhecem Jesus como Salvador. Mas eles são bem-sucedidos, eles acabam prosperando financeiramente, prosperando em tudo, porque eles praticam os princípios. Mas quando morre, tudo acaba, ele não tem salvação. Aí tem aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, mas não conhecem os princípios de Jesus e não pratica princípios. Então, ele não tem uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida aqui na terra, mas quando morre, vai para o céu. Qual que é melhor para você, no seu entendimento? As duas coisas. Melhor coisa, as duas. Vocês estão entendendo até aqui? Eu posso ter as duas? Claro que se fosse escolher, melhor a vida é eterna, né? Mas se pode escolher as duas coisas, por que não? E aí eu costumo de contar, eu contei lá no quilômetro 39, essa história, essa historinha. E havia um jovem, ele era um jovem talvez visionário, alguém que não estava conformado, ele não era uma pessoa que estava acomodado, ele queria sair da zona de conforto, ele queria alcançar mais, ele queria conquistar mais. E ele ficou sabendo, ele era um inglês morando na Europa, e ele ficou sabendo que nos Estados Unidos estava começando, estava tendo muitas oportunidades, e ele desejou se mudar para os Estados Unidos. E isso da Europa até aqui a América. Na época não havia meio de transporte aéreo, só através de navios. E navios para atravessar. Geralmente demorava um mês para chegar ao destino. Assim como foi com o pastor Reinaldo, missionário que saiu da Alemanha para vir para o Mato Grosso do Sul, para trabalhar com uma tribo indígena lá próximo de casa. E foi aí que nós conhecemos a Jesus, porque alguém saiu de navio da Europa e veio para o Brasil a princípio. Entendeu? Então, naquele tempo, como também parece que minha Doroteia veio para o Brasil, primeira vez, veio de navio também. Então, esse jovem decidiu mudar para os Estados Unidos. E ele juntou as economias dele e tal, conseguiu o dinheiro da passagem, comprou a passagem. E aí ele juntou lá algumas
algumas matulas, tipo aquela bolacha do motor que chama, né? Papaguara. Ele juntou um bocado de coisinha lá para poder ir comendo até chegar. Ainda que fosse coisa simples ali, mas que ele tivesse para comer por um mês. Coisa bem que não estragasse na viagem, né? Bem básica mesmo, para sobreviver mesmo. Então, na hora da refeição que tinha lá no navio, diz que eram refeições assim de manhã, meio-dia, à noite, e durante os intervalos ali das 3 da tarde, tudo era muito abundante, era algo muito precioso, muito lindo. Quando ele via aquilo, ele saía fora, ia lá no camarote e comia a papaguara, comia a matula dele, né, que chamava. E aí, se passou pelo menos 3 semanas, aí já faltava só uma semana, o capitão falou assim para ele: meu jovem, eu tenho visto você no navio, mas eu nunca vi você tomar uma refeição nesses dias. Olha aí o naviozão. Eita glória. Vamos para os Estados Unidos, entendeu? Aí, isso eu nunca te vi tomando uma refeição, nem de manhã, nem ao meio-dia, nem à noite, nem nada. Ele falou: oh, meu senhor, o meu dinheiro só dava para a passagem, eu não tenho condições de pagar isso aí. Ele falou: mas meu jovem, você não leu no verso da sua passagem? Está escrito lá que todas as refeições estão inclusas no preço da passagem. Ele estava perdendo a oportunidade, né? Era algo de direito dele, mas ele não sabia. Ele sabia que a passagem estava comprada, ele ia chegar, né? Mas sofrendo porque achava que ele tinha que pagar mais as refeições. Ei, muitos de nós como igreja, ou não aqui, porque nós já aprendemos, né? Mas muitos crentes acham que ser uma pessoa rica não vai poder entrar no céu, porque diz que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então a pessoa fala: não, então a riqueza, ser rico me tira do céu, então eu não quero essa prosperidade. Mas é uma forma do inimigo enganar os crentes também, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é que o rico não pode entrar. Não pode entrar aquele que confia na riqueza e não confia em Jesus. Então, a prosperidade, o ser bem-sucedido, ser uma pessoa de sucesso em todas as áreas, é para você como igreja do Senhor Jesus. Se você tem Jesus, você tem a salvação. E se você pratica princípios de Jesus, você tem um direito a uma vida próspera. Você entende isso ou não? Então, se dá para as duas coisas, então vamos procurar ter as duas coisas. Então, os princípios de Jesus, eu queria que fosse projetado os princípios. Essa definição, uma vez eu encontrei na revista do Jânio, apóstolo Jânio, nós compramos essa revista dele da Escola de Líderes, né? E lá tem essa definição que eu gravei e entendi o que é princípio, né? Então diz assim: princípios são valores fundamentais, eternos e imutáveis, não pode mudar. Ei, o que é princípio? São valores eternos. Aliás, valores fundamentais, algo fundamental na vida do ser humano. E eles são eternos e não podem ser mudados, são imutáveis. Então, os valores de Deus, os princípios de Deus, os princípios de Jesus, eles são eternos. Os princípios de Jesus valeu para a época de Adão, antes do pecado, vale para depois do pecado, vale para a época de Noé, vale para a época de Abraão, vale para a época da lei e vale para a época da igreja. E vai valer ainda mais para diante. Isso são princípios que não podem ser mudados. Então, existem vários tipos de princípios. Se nós conhecermos, e o conhecimento é muito importante nesse caso,
o conhecimento dos princípios é importantíssimo na vida do crente, porque Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, de praticar porque não conhece. Então pode vir o engano e a destruição. Mas se nós entendermos e praticarmos, há um direito à colheita daquilo que você está semeando como princípio. Aí eu estava vendo, ver se eu consigo explicar isso aqui. Princípios é como se fora a linha mestra de um pedreiro, de um mestre de obra, né, que ele vai esticar para ter a direção e ter também o nivelamento. Então, essas linhas, elas são como se foram os princípios que nós estabelecemos e andamos dentro deles. Entendeu? Andamos dentro desses princípios, então a vida ela não pode dar errado. Por isso que Deus fala assim, em Salmo 128, 1 e 2. Ele diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz é a pessoa, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, anda nos seus princípios. Do trabalho de sua mão comerá, ou comerás, feliz será e tudo lhe irá bem. Porque é um resultado automático para quem anda dentro dos princípios de Deus, dentro dos ensinamentos de Deus. Então, o temor a Ele e a prática do princípio diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, para que 2024 eu possa ter um ano muito extraordinário na minha vida, independentemente do governo, ou independentemente das situações, ou independentemente do projeto do anticristo, independentemente de qualquer coisa, se eu praticar princípio, eu terei um ano extraordinário. Então, como existem muitos princípios, eu vou dizer apenas alguns, ok? Pelo menos alguns princípios aqui para a gente não se delongar demais, ainda que a gente não vai precisar chegar até meia-noite, né? Mas se chegar, nós faz a virada lá, ok? Se chegar, nós fazemos a virada, né? Mas vai ser rápido, aqui é coisa rápida. Então veja bem, existe o princípio da mordomia, existe o princípio da família, o princípio da obediência, o princípio da autoridade, o princípio da honra. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre o princípio da mordomia, especialmente na área financeira. Mordomia, nesse caso, é que você recebe como administrador e vai administrar as coisas de Deus. Aí a mordomia é um princípio. E na mordomia existe, nesse princípio, existe você administrar o que Deus lhe entrega, o que Deus confia. Isso é o seu tempo, o seu dinheiro, a sua família. Enfim, são coisas que Deus entrega para o mordomo, para que o mordomo administre aquilo que é chegado em suas mãos. E, claro, Deus disse através de Paulo que se espera que o administrador, especialmente os crentes, sejam encontrados fiéis. Eles sejam fiéis no que lhe é dado como oportunidade. Então, durante os 366 dias, acho que vai ser bissexto, né? Então, durante você vai ter um dia a mais aí para comemorar o aniversário do Vandir, sei lá, né? Então, você possa ter esse entendimento que Deus lhe entregou um princípio que
ele não vai fazer pela sua vida. Ele entregou e você, então, administra aquilo que ele entregou nas suas mãos. A sua vida, o seu tempo e tudo que você recebe nas suas mãos. Amém? Aí entra um princípio importante para a prosperidade financeira ou para a libertação financeira. Para você ter uma liberdade financeira, existe também, nesse princípio da mordomia, a questão do princípio da semente. Diga semente. Ei, semente é princípio. Semeadura é lei. Entenda isso. Há uma diferença. Amém? Quando você semeia uma semente, você está praticando uma lei. A lei da semeadura. Mas a semente é um princípio. Então, nessa semente está todo o projeto de Deus para aquela semente que tem nela uma floresta de repente, né? No pé dela, ou seja, dessa semente vai produzir um pé, e esse pé vai produzir frutos, e muitos frutos pode sair, então pode se semear para uma floresta inteira. Então, existe o propósito naquela semente, o poder, né? O poder de produzir ou de fazer com que o propósito para que ela foi semeada se cumpra. Então, na sua vida, para você prosperar financeiramente, você precisa praticar o princípio da semente. O seu dia, o seu presente, sua vida, o seu dia a dia é uma semente para o futuro. O seu tempo é semente. As suas palavras são sementes. Então, o presente é a semente para o futuro. Então, o que você faz durante esses dias? O que você faz durante os dias que Deus lhe dá? Será a sua colheita. Então, se você extravia seu tempo, então a sua colheita também não será boa. E assim por diante. Então, é muito importante entender essas coisas e praticar com o entendimento. Tudo que você semeia, você tem direito à colheita. Porém, se a semeadura é ruim, a colheita é terrível. Quem planta nada, colhe o quê? 100 vezes nada. Não é só uma vez, é 100 vezes. Então é uma colheita terrível, né? Mas se você planta algo, você vai colher de uma forma poderosa e extraordinária. Diz que o Dr. Mac Murdock diz que aquilo que sai da sua vida, aquilo que você semeia, aquele que sai da sua mão, né? Não sai da sua vida, mas entra no seu futuro e volta multiplicado. Então, é o direito à colheita. O que você tem semeado? O que você está plantando para a eternidade? É muito importante. Você está ciente de que são princípios de Jesus, e se você os praticar, você tem direito à colheita. E disse Jesus, quem semeia a sua vida, tipo, deixa pai, mãe, tudo mais, por amor a ele. Pedro perguntou a ele, e nós deixamos tudo, o que nós vamos ganhar? Aí Jesus falou para ele, aquele, não é só Pedro e João, esse povo, todos nós, aquele que deixa tudo por amor a mim, colherá 100 vezes mais de tudo que deixar aqui na terra e no porvir a vida eterna. Então já tem direito a colher. Quem deixa pai e mãe vai colher, vai ter outros tantos na sua vida que vão lhe acolher como pai e mãe. Você deixa filho e tudo mais, então Deus vai lhe dar muito mais. Amém? Tudo que você deixa, Deus te dá 100 vezes mais. Aqui na terra. É o direito que você tem como uma pessoa que está praticando os princípios de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Os princípios, ou o princípio da obediência. Se você lê
um capítulo que talvez seja o que resume melhor para nós o que é ser obediente, que está em Deuteronômio, capítulo 28, 1 a 14. Podemos ler esse texto, sim ou não? Para a gente entender, a obediência é um princípio, perdão, e obedecer é uma lei. Então, a obediência é um princípio, obedecer é uma lei. Então, nós temos aqui a palavra que Deus deixou para Israel e deixou para nós. Se você, como igreja, atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Então, ele está dizendo assim, se atentamente ouvires a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ou seja, obedecer todos os mandamentos. Por isso que, há muitos anos atrás, antes do Caçando casar, ele vinha todas as 6 horas para orar. A Neia não vigiou nadinha. Brincadeira. Mas o Caçando vinha orar todo dia. Né? Aí, um dia ele falou assim, qual é a palavra mais importante na Bíblia? Aí ele mesmo respondeu, obediência. Obedecer. De fato, obedecer é um princípio aliás, uma lei muito importante, a obediência. É muito importante na vida da pessoa que se chama povo de Deus. Então ele fala assim, se ouvires atentamente o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha que pensa. Pode continuar. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Pode ir para frente. Número 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. 4. Bendito é o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto e tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Escute bem, ele fala sobre derrotar os inimigos que vier contra nós. Isso é para os nossos dias hoje, entendeu? Se você é fiel a Deus, se você pratica a obediência a Deus, se você anda nos caminhos de Deus, o próprio Deus te defenderá em toda situação. Então, se levanta contra você alguns inimigos, eles vão ter que fugir, porque eles vão se levantar contra o próprio Deus. Amém? O Senhor fará com que o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Em tudo que você colocar a mão, vai ser abençoado. Amém? E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Verso 9, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda.
e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Nós temos o 14 ainda. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para o serviço. Se você não desviar o seu coração de Deus, então você tem direito a todas essas promessas que Deus faz para nossas vidas. Pode ser que venha de tempos difíceis e talvez você fique em dúvida em momentos, mas pode ter certeza, se você está sendo fiel, se você está obedecendo, se você está praticando os princípios, tudo que Deus prometeu é direito seu, é a sua herança, porque você anda nos caminhos de Deus. Então, se nós desobedecermos, vai ter muitos problemas, muitas situações e a gente vai sofrer demais. Mas se andarmos direito, se andarmos praticando os princípios de Jesus, nós teremos direito à prosperidade. Prosperidade é o que foi dito ali. Em todas as áreas você é bem-sucedido. Se você coloca a mão, é abençoado. Se você tem algumas plantações, vai ser abençoado. Se tiver gado, vai ser abençoado. Se tiver criação de animais, vai ser bem-sucedido. Se você, enfim, qualquer trabalho que você colocar a mão, vai ser abençoado. Por causa, não de você, mas por causa de Deus, que você serve, que você teme, que você obedece. Então, a bênção de Deus vai estar sobre essas coisas. Então, princípios são valores fundamentais, eternos e imutáveis. Se você se manter firme nesses princípios, nada muda contra você, mas só a seu favor vem a bênção de Deus. Eu gostaria de, então, deixar essa palavra. Eu poderia falar sobre o princípio da honra, o princípio da autoridade, que é muito importante, mas deixaremos isso para um outro momento. Eu quero muito que você entenda bem, grave no seu coração, é que sobre Jesus tem a pessoa dele e os princípios dele são bem distintos, mas os dois são muito importantes para a vida humana, para o sucesso do ser humano, para o presente tempo e para a eternidade. Amém?